Muito boa tarde, João Câmara. Muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando nesse domingo, 21 de setembro de 2025, o nosso programa Dias Melhores. E tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida, viu? Já vou iniciar dizendo assim: vale a pena ir à luta até o final. Vale a pena persistir. Vale a pena ir à luta até o final. E a palavra que tenho para esse domingo da parte de Deus, eu separei no livro de Números. E por que é que às vezes a gente usa textos do Antigo Testamento, e eu especificamente, né, não faço distinção entre pregar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é porque eu tiro ensinos para aplicar a nossa vida, né? Eu procuro extrair, chama-se exegese. Você extrai um aprendizado sem fugir dos princípios espirituais. E esse texto que eu quero que eu vou fazer a leitura, não costumo nem muito fazer a leitura aqui da palavra para não demorar, mas nesse caso eu quero fazer a leitura, que está no livro de Números, um dos Pentateuco, né? Um dos 5 livros do Pentateuco. Diz assim: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho, que 2 homens, um único cacho de uva. Pode parecer uma coisa exagerada, mas pense numa terra abençoada. Cortaram um ramo de videira com um único cacho, que 2 homens trouxeram numa vara. Pegaram o cacho de uva, botaram numa vara. Você já deve ter visto essa imagem, né? E trouxeram também romães e figos. Pois bem, está falando de um povo que é o povo que era escravo no Egito, um povo que vivia sofrendo, etc, etc, e chega bem pertinho da bênção e mandam alguém olhar: olhe lá como é que vai ser a bênção que Deus preparou para a minha vida. Olhe, fique até o final, eu tenho certeza que essa palavra não vai só te animar, vai delinear, vai impulsionar a tua vida, você vai ganhar impulso, vai ganhar força, vai ganhar entendimento suficiente para ir em frente e tomar posse do que está prometido para a tua vida especificamente. Tá certo? E o fato é que, ao fim dos 40 dias, voltaram e ao chegar apresentaram a Moisés e a toda a comunidade. Disseram: fomos à terra do qual nos enviaste. Ela de fato dá leite e dá mel. A terra é maravilhosa. Ela dá leite, ela dá mel. E esse fruto, aí mostrou o cacho de uva enorme, nas romãs, é também de lá. Mas, aí vem os porém, né? Os porém que... Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas. Vimos também ali gigantes descendentes de Anak. Tem ali naquele lugar os Amalequitas, tem o povo de Néguebe, tem os Heteus, tem os Jebuseus, tem os Amorreus. E lá nas montanhas ainda tem os cananeus. E quer dizer, estavam trazendo frutos do que Deus, a prova, já uma degustação do que Deus tinha preparado. Mas mesmo assim ainda tem uma visão da adversidade querendo prevalecer sobre aquilo que Deus prepara para a minha vida e para a tua vida, né? Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir a nos apropriar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Pois bem, esse texto, como eu falei, né, vale a pena lutar até o final. Olha, não é fácil. Esse povo aqui andou 40 anos, eram escravos no Egito. A síntese, eu posso até falar um pouquinho mais na frente, mas a síntese é que escravo é tão sem nada que nem alma tem. Escravo não tem cultura, escravo não tem música. O pessoal falaram, no Brasil, essa música veio dos escravos do Brasil, escondido, tá certo? Qualquer cultura de escravo, o escravo não pode expressar alegria. Escravo tem que fazer, e a síntese é esse, né? Escravo não tem alma, é uma coisa terrível, terrível. A escravidão é uma coisa terrível. E não deve ter sido diferente no Brasil. Mas para esse povo especificamente que eu estou pregando na palavra de Deus, na Bíblia, né?
Diz que eles andaram e estão andando debaixo, de dia e de noite. A Bíblia diz que de dia e de noite Deus estava com esse povo. Aí quando chega bem pertinho da bênção, não existe uma escala gradual. Está perto da bênção, a luta vai diminuir. É isso que você vai aprendendo as coisas que o pastor Marconi trouxe para a sua vida. Não existe uma coisa que vai esmaecendo, devagarinho, vai diminuindo que está pertinho da bênção. Ao contrário. Quanto mais próximo do propósito do que Deus reservou para a sua vida, mais as lutas se levantam, porque tem um adversário de nossas almas, né? E tá com a evidência, o cacho de uva, romã, maçã, tem leite, tem mel lá, mas aí chega alguém e diz, olha, lá naquela terra é difícil demais, né? É desalentador. É quase dizendo, vamos deixar isso para lá, vamos voltar para o deserto e voltar para o chicote. Olha, nada é pior do que um canto que você não tem alma. Para um senhor de escravo, ele ter vida ou não ter vida é questão só de dinheiro, de prejuízo financeiro. Então, aí alguém diz, olha, lá tem os hetitas. Na Bíblia, todas as coisas contidas na Bíblia têm um simbolismo. Se disser uma vara, um pé de figueira, tudo tem um simbolismo, nada está ali à toa, tá certo? Então, quando ele fala do etita, para o nosso mundo, para o nosso cotidiano, diz respeito ao terror, à insegurança e ao medo. Às vezes a gente está pertinho, está pré-anúncio da bênção, a gente já lutou demais, mas vem o medo, o receio. O medo é estabilizador. O medo, com sabedoria, ele é um veículo de segurança, mas o medo desmedido, o medo de ansiedade, o medo de pânico, o medo de terror, trava qualquer um. Então é um dos males do século XXI. Lá tem os heteus, tem os hetitas, né? Que quer dizer insegurança, medo. Tem os jebuseus, já falei aqui um domingo passado aí, que jebuseu é o povo que pisa, o povo que espisunha. Então, desrespeita a humilhação. Às vezes a gente está na luta, estamos na campanha, vamos conseguir. E eu adoro andar com gente quando eu estou preocupado, que ela diz, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu acho que eu vim para dizer aqui nesse programa, durante os tempos que eu estou aqui, viu, nesses anos que eu estou aqui, uns anos que Deus ainda me favorecer, para dizer na sua vida, vai dar certo, vale a pena lutar até o final, se apegue à esperança, né? Os amorreus, amorreu quer dizer povo que fala. Olha, no tempo de hoje, para esse mundo de mídia, o boato, o falar, virou uma ferramenta para matar a pessoa. Tem coisas terríveis acontecendo só porque outra pessoa falou. Então, os amorreus quer dizer as dificuldades, as batalhas de um povo que fala, de boato, quem mata a reputação. Tem os cananeus. Olha, você viu, eles chegaram com as frutas e disseram, lá é bom, tem fruta, tem isso, a fruta é enorme, mas tem povo tal, povo. Por que citou o povo? É porque ele estava dizendo, olha, nessa vida, quem disse isso foi Jesus Cristo, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, vai ter aflição. Como é o nome das aflições? Vai ter medo, vai ter insegurança, vai ter um povo que quer humilhar, vai ter quem vai falar boato, quem vai querer matar a reputação. Cananeus era um povo comerciante muito ganancioso. Então, diz respeito também aos valores morais. Então, são batalhas da nossa realidade. E tem os gigantes, tem os nefilins, que são gigantes, filhos de gigantes, ou filhos de anjos, como você queira interpretar, que está na palavra de Deus também. Então, esse povo Anak era um povo, dizia, muito alto. Tão alto, que no final desse capítulo, mais um pouquinho para frente, diz, olha, eles são tão grandes que quando a gente olha para ele, a gente acha que a gente é gafanhoto. E quando eles olham para a gente, eles acham mesmo que a gente é um gafanhoto, né? Então, eles tinham um motivo de sobra para não lutar. E às vezes a gente olha a nossa realidade e vê que tem uma promessa, tem um Deus que ele tem nos sustentado, que ele tem caminhado com a gente, não é que esse povo estava lá e Deus disse, vai que a gente se encontra lá na frente, todos os dias. O sol se levantava, Deus era a sombra. Quando o sol se punha, Deus era um redemoinho de fogo aquecendo aquele povo no deserto, né? E todos nós temos lutas desse tipo, seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho, seja menino, seja rapaz, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro.
Todos nós enfrentamos algumas dessas adversidades aqui, mas também todos nós temos uma promessa da parte de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho religião. A religião, o homem, essa palavra religare, quer dizer, é algo que religa o homem a Deus. O Deus não passa a existir a partir do momento que você acredita na religião. Ele é eterno, ele sempre existiu e mais que isso, ele sempre te amou. Indistintamente. Seja a gente errando, seja a gente transgredindo, seja a gente cometendo loucura, seja a gente desdenhando. Eu vejo pessoas que... agora eu sou um homem idoso, mas se eu fosse mais novo e eu escutasse as coisas que se dizem hoje de Deus, era capaz de eu me agarrar com a pessoa, né? E tipo Pedro, puxava a espada. Mas mesmo a pessoa pode dizer o que quiser com Deus, pode não acreditar em Deus, isso não impede de Deus amar e traçar planos maravilhosos na vida dessa pessoa. Isso está em João 3,16. Porque o amor de Deus, Deus te amou de uma maneira tão especial que deu seu único filho. O mundo, se você, a não ser que você mora em outra galáxia, aí eu não posso lhe garantir. Mas se tiver nesse planeta chamado Terra, que a Bíblia faz referência aqui, diz que ele te amou de uma maneira extraordinária. E o fato de Deus amar não exclui a possibilidade da gente ter luta. O fato de Deus te amar não exclui conflitos. Porque se Deus me amasse, eu passava por tudo isso. Olha, eu estou dizendo que esse povo estava no deserto. Olha, foi luta. Foi picada de cobra, foi tempestade, foi faraó correndo atrás, foi fome, foi sede, foi frio, foi calor, foi doença, foi coisas terríveis, mas também foi a presença de Deus. A Bíblia também diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Foi difícil a minha vida, a tua vida, muita coisa que a gente passa é difícil, é difícil. Se não tivéssemos Deus, que você acredita ou não, a gente já tinha sido consumido. Nós já teríamos sido consumidos. Então, o amor de Deus não exclui conflitos, né? E às vezes a estrada fica difícil, o caminho fica difícil. O caminho é difícil. Não é porque o caminho está difícil, as lutas estão ficando difíceis, não quer dizer que Deus não esteja com você. Quando há adversidade, se há adversidade, não quer dizer que tenha ausência de Deus. Todas as coisas têm um propósito. E Ele está nos sustentando, Ele está nos levando em direção daquilo. E olha, tudo precisa de um preparo. Eu sou pastor, né, há 25 anos de pastor, e tenho uns 30 anos que eu prego. E tenho uns 25 de sacerdote. O que eu já vi de gente receber bênção e dentro de pouquíssimo tempo a pessoa destruir tudo, porque ele não se preparou. Eu já falei, até aqui no Rio Grande do Norte tem um caso, o cara ganhou na Mega Sena e perdeu tudo, porque ele não foi preparado para aquela bênção, né? E chamam de dinheiro fácil, né? Quando as riquezas são fáceis, não se dá valor. Veja uma herança, um herdeiro quando herda uma coisa, se aqueles que herdaram não tiveram a temperança necessária, em pouco tempo eles destroem todo aquele patrimônio, se eles não tiverem debaixo de uma instrução, né? E a gente acha, né? Se Deus estivesse comigo, a Bíblia diz que Ele limpa o caminho, a Bíblia diz que Ele sara, a Bíblia diz que... mas a Bíblia diz que essas coisas estariam e atingiriam a vida de todo mundo. A diferença é que a gente creia que Ele está com a gente. Tá? Como eu falei no deserto, o deserto de dia é muito quente. É muito quente, acima de 50 graus. A areia é insuportável se pisar. E o texto, né, e todos os escritos, se for no Oriente Médio, isso aí, dependendo da religião, vai estar tudo escrito lá e é comprovado. De geração em geração fica comprovado. De dia, Deus virava uma nuvem que cobria milhões de pessoas, no deserto. Aonde é que já se viu chover no deserto? Não vai chover não, mas tem uma nuvem é bem grossona, para quê? Para fazer sombra. E de noite é um frio, aí é o contrário. Não tem barreira, nada impede, a frieza vem com a força, o vento é muito frio. Então de noite Deus aquecia, de dia e de noite. Deus tem sido escudo e fortaleza, é isso.
Deus tem lhe guardado, tem aquecido, tem protegido. Então tem dificuldade, mas não foi abatido. Você nem eu fomos abatidos, porque Deus tem nos guardado, tá certo? Ele tem um propósito, né? Ele tem um... E esse povo, como eu falei, estava lá, né? Bem pertinho, olhando a benção. Não, tá ali a benção, mas vai ter luta. Tanta luta que a gente já passou, ainda tem mais essa batalha. E eu quero dizer mais uma vez, vale a pena lutar até o final. Se agarre à esperança, se agarre à esperança. Olha, esse povo já tinha enfrentado tempestades. O faraó já tinha corrido atrás dele, né? Atrás de matar ele. As picadas de cobra. Eu não sei se você já viu esse texto, né? Agora esqueci o nome da serpente de bronze que só quer me ver Netuzá, mas não é. Aí Moisés mandou fazer uma serpente de cobre e disse, olha, quem olhar para aquela serpente não vai morrer envenenado. Olha as coisas de Deus, as respostas de Deus, como às vezes não faz sentido. Onde é que uma visão, mas isso simbolizava para Jesus. Tem males que chegam na nossa vida e devemos aprender, devemos olhar para Cristo. Vai resolver? Não, mas parece que não vai resolver. Bom, no mundo físico, o entendimento seria que não resolve, mas a vontade de Deus sobressai e olhar para Cristo resolve muita coisa assim, tá certo? Então, eles enfrentaram fome, eles enfrentaram sede, né? E viveram 400 anos como escravos no Egito. E se tem uma coisa, eu já assisti muito filme romano, daquelas galeias, né, tipo Ben-Hur. Se tem uma coisa que o escravo quer, é liberdade. Olha os escravos, as pessoas escravizadas no Brasil. Qual era o maior anseio dele? Primeiro a liberdade, depois a dignidade e as coisas que eles tinham direito de ter. Mas eu acho que a coisa principal que uma pessoa escravizada deseja, anela de toda a sua alma, é a liberdade. E esse povo, por 400 anos, queriam liberdade. Eles pediram liberdade, eles desejavam, eles oraram, eles clamaram, e agora a liberdade chegou e as prioridades mudaram. Muitas vezes a gente pede coisas a Deus, querido, e depois as prioridades mudam. A gente está desesperado porque aquilo que ia me fazer feliz, Jesus, e lá vai, é na vida emocional, é na vida do amor afetivo, é no emprego, é um veículo, é uma casa, é uma propriedade, e daqui a pouco, mas eu nem sei se eu estou até pensando em trocar, vender, e fica saltando, as tuas prioridades mudam. Aquilo que Deus te entregou como bênção, né? Parece que vai perdendo importância. Então, esse povo queria liberdade, Deus deu liberdade. Esse povo orou por liberdade, Deus deu liberdade. Não quer dizer que não tenha luta. Deus está providenciando as coisas que você tem pedido, só que a gente pede muito e muda muito. Olha o que é que eu estou falando aqui, de um passado, de um povo. Tudo que esse povo queria era liberdade. Não, mas liberdade isso foi atrás, ali, mas já passou. Agora tem outras prioridades. Sim, mas sem liberdade não iria para canto nenhum. E agora o povo estava triste, achando que era melhor voltar para ser escravo, que não. O escravo ele apanha trabalhando, se alimenta mal, ele é humilhado, é destratado, não pode dançar, não pode cantar. Por isso que eu falo, e eu já estudei a respeito disso. Aqui no Brasil, para haver as culturas, eles tinham que disfarçar. Não podia ficar cantando. O pessoal acha que escravo no Brasil podia ficar cantando. Não era assim, não. É proibido. O escravo não podia fazer essas coisas. As pessoas escravizadas, né? Eu falo escravo porque eu estou tratando dos princípios da Bíblia. Sei que tem a maneira correta de falar e não estou falando especificamente do Brasil. Eu estou dizendo que ao escravo é tirado todo o direito de dignidade. E esse povo ganhou a liberdade, né? E não sabia mais o que fazer com isso. Deus deu a liberdade, mas não disse, pronto, agora vai ser só show. Daqui para frente, sucesso. Não. Luta, tem luta.
Ele disse, vai em frente, tem luta, estou com vocês, vamos lá, vai em frente, vou preparando vocês, vou moldando vocês, tem coisa boa. E Deus de vez em quando nos deixa experimentar coisas boas. Deus tem permitido. Mulher, tem tempo que eu estou bem, homem, tem tempo que eu estou bem, mas é Deus tipo, fazendo... Você sabe, o supermercado, aquela mocinha da degustação, às vezes Deus permite isso na sua vida para você entender das coisas grandes que Ele tem preparado para... Isso eu poderia usar aqui 10 versículos, mas não vou falar agora das coisas que Deus tem preparado. Você imagina um Deus que fez tudo que é bom e perfeito, inclusive você. Porque se tem alguma coisa perfeita na terra, é você. A maneira, a Bíblia diz, fomos feitos de modo assombroso. A ciência, por mais evoluída que esteja, ela todo dia tem que estudar, porque são muitas minúcias, são muitas coisas maravilhosas, são muitas coisas perfeitas, e Ele fez você tão especialmente, né? Então, escravo, o que é que o escravo sabia fazer? O que é que esse povo sabia fazer? Sabia fazer tijolo, sabia apanhar sem chorar, né? Escravo não pode ficar chorando, tem que chorar calado. Esse escravo não podia estar, ele tinha que chorar. Ele aprendeu a fazer pirâmide. Você viu os filmes que fazem pirâmide? Carregando pedra, levando chicotada, era assim, né? Ele sabia apanhar de Faraó, mas não sabia ser livre. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus está tratando, através nos moldando nas provações, nas lutas. A conquista, o resultado final vem da mão de Deus. Vem no andar com Deus. Vem na providência com Deus. Só que às vezes a gente prefere ser rebelde ou escravo. Né? A gente prefere ser rebelde ou escravo. Porque o escravo não tem fé. Eu já falei, não tem cultura e não tem fé. O pessoal diz, não, mas as religiões de matizes, não sei o que e tal... Era escondido. Escravo não tem fé. Escravo não pode ter fé. Escravo não pode. Estou falando lá desse do Egito, mas aplicável em qualquer escravo do mundo. Porque é uma maneira de prender essa pessoa, de deixar essa pessoa sem ânimo. De entender, não, a vida é isso mesmo. E eu quero lhe dizer essa tarde que a vida não é isso mesmo, não. As coisas que Deus tem preparado para a sua vida não é essas coisas assim, não. E Ele nos deixa ir experimentando as degustações. Olha o tamanho do cacho de uva. Rapaz, que coisa maior. É para você. O cacho não, o pé. Com cacho e tudo, tá tudo lá, é para você. Vai ser para quem? Não, é para você mesmo, né? E como eu falei, né? O povo andando com Deus e estava cansado. Depois de caminhar, atravessar um deserto todinho, eu imagino que estivesse muito cansado. E um homem da minha idade aprendeu que às vezes mesmo cansado não quer dizer, no fato da gente estar cansado, às vezes as lutas são grandes e a gente está, eu estou cansado. Isso não quer dizer que Deus não esteja com a gente. Isso não quer dizer, porque diz a Bíblia, Ele nos sustenta. Às vezes o cansaço é grande, mas se não fosse, diz Deus, escudo fortalece, Ele nos fortalece. Ele nos renova. Se não fosse a presença de Deus me fortalecendo você, a gente não tinha chegado nem aonde a gente chegou. Aliás, a gente não tinha saído lá do lugar da escravidão. Tá certo? A frase que eu escrevi é possível andar com Deus e ainda estar cansado. Mas vai haver refrigério na sua vida, minha querida, meu querido. Vai haver refrigério na sua vida, viu? Que às vezes parece até que é o nosso último gemido, né? Eu aprendi a chorar só pelo olho. Às vezes eu estou chorando, quem estiver desse lado não vê, porque às vezes eu choro em silêncio. E às vezes parece que é o nosso último gemido, né? Mas não vai ser o último gemido, entendeu? Vai ser canto de alegria. Vai se cumprir o que está na palavra de Deus. Pode olhar, hoje a ciência é rodando e tal. Descobriu agora recentíssimo, um oceano do tamanho dos oceanos exteriores, né? Do tamanho dos oceanos, o Pacífico, o Índico, Atlântico, etc., dentro de uma das camadas da terra, né? Por quê? Porque na Bíblia diz, não, quando dividiu, Deus dividiu a água. Metade subiu, metade desceu. Só que coisas que estão na Bíblia, só na frente a ciência vai tendo instrumentos.
E ela diz que a Bíblia nos compara a vasos de barro. Vou dizer o que significa, o que é que eu quero dizer a respeito de luto. O barro, ele é encaliçado lá na terra, sem valor de nada, misturado, sem apreciação, sem destaque, sem lugar apropriado, não tem um lugar bonitinho para ele estar. Ele está jogado lá no meio dos outros barros. E ele é arrancado, né? Quando a Bíblia fala do oleiro, ele é arrancado. Eu, quando criança, minha família tinha uma coisa de fazer telha e tijolo, minha tia, meu tio, aqui em Laje do Cabugi, e eu ia lá, eu aprendi a fazer, eu adorava pegar no barro. Então ele arranca aquele barro, chega lá, ele molha aquele barro, ele molda aquele barro, ele amassa aquele barro, que serve para fazer um tijolo, uma telha, que seja para fazer uma panela, um jarro, um vaso, seja lá o que for que seja feito do barro. É todo trabalhado, primeiro foi arrancado de um lugar que você não era nem visto, não era apreciado para nada, era barro. Barro misturado com os outros pisando em cima. Seria só para os outros pisar em cima. O oleiro, né, Papai do Céu, vai lá, nos arranca e tem o tempo de ser moldado. E às vezes, Deus já moldou aí pronto, agora não tem mais prova. Mas depois ainda vem uma prova para que fique apto, para que fique apropriado a entrar numa casa, para estar numa mesa, para estar num armário, para fazer uma parede, para cobrir um ar, numa telha. Vai ter que passar no fogo, vai ter que passar no calor. Então, às vezes, rapaz, ainda tem que passar nesse calor, era melhor estar lá no sol quente, os outros pisando em cima. É mais ou menos isso que eu estou falando, para você entender, tá certo? E a questão não é que a gente tem a luta. A questão é que Deus está com você nas suas lutas. Todos nós temos luta, como eu falei. Branco, negro, rico, pobre, idoso, novo, criança, homem, mulher. Todos nós temos nossas lutas específicas. Todos os dias. E esse texto, quando eu pensei escrevendo esse texto, era ontem. Aí de madrugada, hoje, o dia todo. Para você ver o cuidado, o amor e o carinho que eu tenho por você. Viu? À noite ontem, até de madrugada, hoje, durante o dia. Lá para meio-dia eu fui comprar o almoço e que dei por pronto. Então, se sua vida houve luta, houve decepção, houve perca, houve ausência, houve oposição, e você chegou no lugar onde está... e acha que Deus não está com você, né? Mas chegamos até aqui, a exemplo do que eu estou relatando na palavra de Deus, exatamente porque mesmo no meio dessas coisas que eu falei, no meio da luta, da perda, da decepção, da ausência, da oposição, Deus sempre esteve com você. Deus sempre estará com você. Jesus sempre estará com você. Tá certo? A promessa de Deus. Promessa de Deus para a sua vida, né? E quanto mais perto, parece que temos que fazer mais. Eu até falei um dia desse, quando está pertinho da corrida, do final da corrida, a gente tem que fazer mais um pouco de força, né? Mais força. Porque está prestes, né? Está pertinho de acontecer a bênção de Deus, está perto de alcançarmos aquilo que Deus preparou para a nossa vida, né? A promessa de Deus está mais próxima da sua vida. Como é que eu sei que eu estou perto da promessa de Deus? Uma das coisas que eu sei que eu estou errado, estou pecando bastante, é se não tiver luta. Está alguma coisa errada. Porque se eu não tiver dentro de um propósito de Deus, o inimigo não se levanta como oposição, porque o inimigo é adversário de nossas almas, porque ele contende com Deus. Ele não quer que ninguém seja agraciado, abençoado por Deus. Então, quanto mais perto a gente sabe... Por que eu sei que está perto da minha bênção? Porque o inimigo se levanta. Maior são as lutas. Então, a gente precisa ter mais força. Que força é essa? Fé. Confiança. Eu vou até o final. Pô, já passei por isso tudo, não morri, agora daqui para frente entendeu? É tipo lutador de jiu-jitsu. Vai mesmo, né?
antes de desanimar, lembrar, eu sempre falo aqui na rádio, né? Lembrar de onde a gente saiu, né? E faltava poucos quilômetros para esses homens entrarem na Terra Prometida. Pouquíssimos quilômetros. Às vezes está faltando pouquinhos quilômetros para você adentrar no lugar que Deus preparou para a sua vida, um lugar de bênção, daquilo que Deus reservou para a sua vida. E a luta se levanta. Mas Jesus tem a fé. Eu venci o mundo. Tenha fé. Eu venci o mundo. Você vai vencer também. Então Moisés, ele envia 12 espias. Esses espias é cada um de uma tribo de Israel, né? Cada um de uma tribo, Manassés, isso aqui. Ele envia cada um... vão lá para sentir o gostinho e venha me dizer o que é que Deus preparou para a minha vida. E os espias, eles vão, né? Deus permite visitas. Às vezes, rapaz, eu passei até um tempo bom. São visitas para ver se a gente se afina com Deus. Eu quero isso para a minha vida todos os dias. A gente almeja uma família, a gente almeja a felicidade, a gente almeja o amor, almeja emprego, almeja coisas, mas não se afina com Deus, que é quem tem poder para oferecer isso e preparou para a nossa vida. Mas às vezes por rebelião. Por quê? Porque eu gosto mais de ser escravo mesmo. Às vezes me dá vontade mais de ser escravo, assim. E como era escravo, era horrível. Dormia mal, dormia muito mal. Ele deixava dormir, apanhava primeiro, depois acordava para apanhar, e depois trabalhava, e quando chegava comia alguma coisa, se sobrasse deles, né? E aí Deus diz, não, tem ali, tua benção, cada cacho de uva, 2 homens desses para carregar um cacho de uva. Rapaz, mas aí tem mais luta, né? Apanhar é mais fácil do que ter mais luta, certamente. Ser escravo é mais fácil do que ter mais luta para conquistar aquilo que Deus preparou para a sua vida, né? Deus permitiu, né? Aí os homens vão, o que é que eu vou usufruir? O que é que eu como no supermercado eu falei, né? Ele bota aquela degustação para... Rapaz, para que aquela degustação? É para dizer, isso pode ser seu. Qual é a finalidade de alguém no supermercado? Vem cá, moço, toma aqui esse suquinho para você ver como... É porque você tem uns olhinhos bonitinhos? Não é não. Ela quer que você leve aquilo para você. É como Deus faz a gente experimentar coisas na nossa vida. São respingos de felicidade. Não, mas isso aqui tá bom. Para mim já foi... Não! Deus tem a garrafa toda, tem o cacho todo, é o favo todo, a cesta toda. Né? Não é degustação. Ainda não eram deles aquelas coisas, mas era para apreciar. Eu estou te falando que Deus tem oferecido, fazendo você sentir coisas que ainda não são suas, mas para você apreciar e você entender, não, esse deserto aqui, esse Egito, essa escravidão não foi bom não, eu prefiro, mesmo com luta, ir em frente, porque eu prefiro, bom, o que Deus tem para a tua vida é bom. Olha ele, uma pessoa que estava no deserto, amigo, que não tinha nada, de repente eles verem cacho de uva, ver fruta, ver povo sorrindo, ver casas, daqui a pouco até casas. O povo vivia em tenda, a tenda cai, não cai, fica balançando o vento, lá vai, a areia entrando, eles olham casa e Deus disse, olha, eu vou deixar você ver a terra. Eles não voltam só com a fruta, voltam dizendo, olha, lá tem pessoas. Tem quintal, as crianças correm no quintal, tem casa, tem telhado, as paredes são firmes, são coisas assim que Deus tem para a sua vida. Eu não sei para que eu estou falando, mas Deus tem casa para a sua vida. Mas a gente vive saltando de esperança, é porque eu acredito, mas não acredito muito nessas coisas de religião, eu nem sou muito assim. E o pastor Marconi, se for novo, vai dizer, não é uma pessoa nova e inexperiente. Se for velho como eu, ele diz, é um velho, porque não é não, a Bíblia se confirma, é verdade absoluta. Aliás, Jesus Cristo disse que ele é a verdade. Então, quem é mentira? É o diabo e os filhos do diabo. E o diabo é o pai da mentira, tá certo? O diabo. Eu vi uma vez alguém dizendo assim, é porque a minha vida tem 2 vezes que eu achei interessante o cara dizendo, eu tenho nada, pastor, eu tenho pouquinha coisa. Ele foi se mudar, pastor, coisa demais, deu um trabalho mal do... Querida, semana passada você disse que não tinha nada. É porque a gente muda de propósito, né, as nossas expectativas, pede a Deus e vai guardando, e aquilo parece que... Mas tenta se mudar para você ver a ruma de caixa. Eu já me mudei, eu acho 15 vezes, né, Leila? 15 vezes por ofício, tá certo? Por amor a Cristo, a gente mudava.
E graças a Deus estamos nessa cidade aqui, né, na nossa cidade. Vim morar no interior por escolha e compramos casa aqui. Eu espero não precisar mudar mais. Mas durante 15 anos, a gente virou quase profissional, mas Leila ela comia dobrado para encaixotar aquela ruma de coisa. Ela virou até quase uma profissional de embalar. E como quando a gente junta as coisas, veja quanta coisa Deus tem favorecido, mesmo no deserto, e veja do lugar que a gente saiu, tá certo? Analise o lugar de onde você saiu, tá certo? Então, eles pegaram um cacho de uva que 2 pessoas para carregar, 2 pessoas. Algo assim que não era nem compreensível para aquelas coisas. E eu entendo com isso que a bênção que Deus tem para a minha vida e para a tua vida vai ser muito grande, querido. Até tem versículos que diz isso, né? É além do que você imagina, é maior, é melhor. O que Deus tem preparado para a sua vida vai ser muito grande. Esse cacho de uva simboliza isso. É maior do que você pensa, é maior do que você orou, maior do que você imagina e maior do que você consegue carregar. Às vezes Deus derrama uma bênção tão grande na sua vida que já vem acompanhado de a gente chama no Nordeste de um xodó. Tem que ter alguém do lado para ajudar a usar essa bênção. É tão grande que Deus disse, eu vou botar ali uma costela do lado. Quem diz isso é a Bíblia. Não é bom que o homem, né? O homem é homem ou uma mulher, né? Não é bom que esteja só, né? E teve que ter 2 pessoas para carregar esse cacho de uva. Então vai haver conforto emocional, afetivo também, vai haver companhia em nome de Jesus. Alguém aí que esteja querendo um bom relacionamento já pode dizer amém. Eu vou profetizar isso na tua vida em nome de Jesus. Uma vez eu estava na igreja, eu digo, quem eu pegar na mão esse ano, Deus vai abençoar e Deus vai gerar no ventre, quem for casado, né, e que não tiver filho, esse ano Deus vai dar filho. E quem queria filho correu para a fila, quem não queria, não quero filho não, ficou com medo de pegar na mão, porque Deus abençoa e faz. Lá em casa foi assim, né? 2 filhos que tivemos, né, Leila? E Deus falou na ministração da palavra e veio mesmo, né? Veio, e o segundo, Levi, a gente só foi descobrir quando ele tinha 5 meses, né, de idade, né? Então, a bênção que está na tua frente, a bênção da promessa de Deus, a bênção do que Deus reservou para a sua vida, é maior do que o teu passado, tá certo? O que está na tua frente é muito maior. A Bíblia fala aqui, né? Romãs, figos, uva, a vida das pessoas lá. Coisas lindas que eles não estavam acostumados, né? Tem um texto da Bíblia que diz assim, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Tem coisas que a gente nem sabia o sabor e Deus está anunciando, dizendo, acredite, está bem pertinho, eu estou vendo, eu estou acompanhando a luta. Por que Deus sabe da tua luta? Porque Ele está com você. Senão essa luta já tinha consumido a gente, tá certo? O Salmo 67:6 diz assim, a terra dará seus frutos e Deus os abençoará. Todas essas promessas da palavra de Deus, elas são escritas de uma forma que sejam efetivas no momento que está sendo lida. Não diz que foi no passado ou no futuro. Ela está sempre no tempo presente. Diz que a terra vai dar frutos para a sua vida e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Leite e mel pode ser qualquer coisa que você considere apropriada para a sua vida, tá certo? A terra, que tem luta, tem, mas, mana, quando esses homens aqui estavam no deserto, porque às vezes a gente tem época da nossa vida que a gente sente até o gostinho do que está na frente. Quando esses homens e mulheres estavam no deserto, eles comiam do maná. E a Bíblia diz que eles eram como sementes de coentro, o maná, uns grãozinhos, mas tinha gosto de trigo com mel. Mas lá na frente, Deus tinha reservado potes de mel.
Já não era só o maná, não era só o gostinho, era verdadeiramente mel. Deus tem coisas grandes, maravilhosas para a tua vida, né? A terra que mana leite e mel. E eu achei interessante nessa questão do caixa, às vezes a bênção de Deus, por isso que é importante, lute, persista, confie, acredite, porque quando a bênção chega, às vezes a Bíblia diz, encheu a nossa boca de riso. O cacho de uva teve que ser 2 homens, e eu me lembrei de outro texto da Bíblia, que foi tão grande, Jesus estava do lado no ambiente 2 vezes. E uma vez ele diz, joga a rede aí do lado direito. Outra vez ele lá da praia, ele gritou, joga desse lado de cá, do lado direito. A bênção foi tão grande que ele teve que chamar os outros barcos. É mais ou menos como esse aqui do cacho de uva. Tá, vai, pega aqui desse lado aqui para carregar, porque essa é a bênção que Deus tem reservada para... A Bíblia diz, sacudida, transbordante. Não é uma medida que vem rasinha, rapada em cima, não. É aquela medida que a pessoa bota mais um tanto, bota até esparramar e não caber mais, e a pessoa ainda bota um negocinho assim para... É assim que a bênção de Deus é... E tem mais uma coisa, viu? Diz assim a Bíblia. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A dor é lá no tempo da escravidão, tá certo? A bênção do Senhor não acrescenta dor. E sim, aí os homens do barco, me ajuda aqui, porque se vocês não vierem para a gente dividir, a rede vai se romper. E os outros barcos que foram abençoados, já pensou você ser bênção na vida de pessoas que ainda não conhecem Deus? Olha que coisa maravilhosa. Deus vai te abençoar de uma forma tão... Por isso que tem muitos empresários que dizem, rapaz, graças a Deus eu tenho abençoado muitas famílias. Às vezes Deus levanta uma pessoa, às vezes é de uma pessoa de origem humilde, e Deus levanta e essa pessoa diz, olha, eu tenho aberto fundação, tenho ajudado comunidade, tenho ajudado dentro de cantos assim, assim. E pessoas sendo abençoadas, por quê? Porque Deus tem reservado bênção para a vida dessa pessoa. Ele acreditou, foi lá em nome de Jesus, conseguiu, e agora está sendo bênção também para a vida de outras pessoas, né? Tempo de possuir, né? Está chegando o tempo de possuir na tua vida, né? Tempo de ter o seu, né? Eles não tinham casa. Ele olhou lá e disse, rapaz, pessoas, que coisa linda, as pessoas têm casa. Então está chegando o tempo de você ter a casa e o lar. E lares serem refeitos. Todas essas coisas são moldadas de uma maneira que a gente aplica à nossa realidade. Eu estou falando aqui de um deserto, estou falando de um povo, estou falando de bênção, de maná, de fruta, de mel, mas são aplicáveis à tua luta, à tua realidade. Eu não sei qual a bênção que você tem lutado tanto, está no deserto, mas está bem ali, falta pouquinhos quilômetros, e vai acontecer, vai ser lindo, e Deus tem te dado, por todo lugar, colocar a planta do teu pé, eu tenho dado por possessão. Deus tem dado. Não, mas é porque eu prefiro ser escravo e não receber. Bom, até a vida e a morte, Deus disse assim, olha, hoje eu estou colocando vida e morte diante de você. Escolha a vida. Olha que tipo de Deus a gente tem. Um Deus que ama tanto que a gente tem um livre-arbítrio. Ele disse, olha, tá ali, tá 2 caminhos, tem o da vida e a morte. Pegue esse de aqui, ó. Esse de cá é da vida. Não pega outro, não, que é da morte. Tem gente que teima. Tem gente que teima. Mas Deus, ele quer tempo de vida, tempo de bênção, tempo de possuir, tempo de você ter o que é seu. Eu, desde menino, eu queria ter uma casa. E eu disse à minha mãe, quando eu começar a trabalhar, eu vou lhe dar uma casa. E eu dei. Hoje ela tem a casa dela no céu, né? Mas eu disse a ela que ia dar. E quando eu fui me casar, eu tinha minha casa. Eu passei 1 ano almoçando no barriga cheia com ele, porque as prestações inicial ficou pesada para a gente, e ia de pés. Mas a gente tinha a casa da gente. E Deus vai te dar casa. Deus vai te dar o lar. Deus vai te dar família. Deus vai te dar maná, Deus vai te dar fruta e terra que mana leite e mel. São palavras proféticas. Se você acreditar nesse homem que está aqui falando como homem de Deus, aplique isso à sua vida. Diga creio, porque eu não estou falando me fiando em mim mesmo. Eu estou me fiando na palavra de Deus para a sua vida, tá certo? O escravo, ele não é dono nem... Você sabia, o escravo é vendido, você sabia disso? É horrível isso, né? Eles vendiam os escravos. Então a pessoa passa a ser um objeto.
Então, a pessoa deixa a condição de ser comprado e vendido para a condição de poder comprar. É isso que Deus faz na vida da pessoa. Eu sei de onde eu vim, eu sei quanto eu tive que me privar. Quando eu falo com pessoas da minha idade e eu começo a conversar, geralmente pessoas da minha idade se afina rápido, seja homem ou mulher. A gente tem muitas histórias similares, a gente sabe o que passou, mas sabe quem nos trouxe até aqui, tá certo? A gente sabe, e eu sei o quanto pesa você não poder comprar tanta coisa que hoje meus filhos podem, mas eu não pude. E não me fez um deprimido, um fracassado, muito pelo contrário. Eu escutava uma voz no meu coração: vai na frente, tá ali, tá aqui, experimenta aqui só um pouquinho desse biscoito, ó, pronto, lá na frente é só maná, leite e mel, fruta boa. E Deus me fez chegar ao lugar que eu nem escutei, eu não sabia de tanta coisa boa. Mas quando eu era jovem, como eu imaginava? Quando eu era jovem, eu dizia, eu queria tanto me ver num carro bonito, porque eu morava na capital, pessoas tinham carro, pessoas tinham as coisas. Eu pegava surf numa tábua de essa madeira, que era moda, até aquela madeira naquele tempo, foi no lançamento desse compensado que é prensado. Todo mundo tinha uma prancha de surf, a minha era uma tábua, ou no braço. Eu ia para a praia de pé, queimava os pés para voltar, eu pastorava carro, eu ajudava carregando compra, eu trabalhava em circo, eu trabalhava em parque. Se eu quisesse brincar no parque de diversão, eu trabalhava na bilheteria, criança. Vendia os bilhetes e ganhava 3, 4 bilhetes e podia usar aqueles 4 bilhetes para brincar. Se eu fosse no circo, eu vendia pipoca, vendia não sei o quê. Eu ia entregar o retrato que o cara tirava para poder assistir as coisas de graça. Então eu não podia comprar, mas hoje eu posso. Por quê? Porque Deus fez. Eu não tive a origem de família nobre, rica, e eu não tinha sobrenome importante, eu não tinha nem pai. Mas sempre tive Deus, e você tem Deus. E o Deus que me fez chegar onde eu cheguei. E eu ainda creio que Deus ainda tem coisas muito mais maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, tá certo? Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida. Então tá certo. É chegado o tempo de comprar. E eu iniciei esse texto falando de um relatório, né? Ah, como tem relatório, sempre vai ter um relatório contrário à nossa. Sempre alguém vai ter. Sei não. Tem outro nome não. Mas quando Deus quer te levar ao lugar, aí. Lá no Serviço Público Federal, a hora não vai dar tempo hoje, mas teve um tempo que eu estava para ir para Brasília e Deus fez uma reviravolta. Antes de eu ser gerente, para mim entrar como gerente do Serviço Público Federal, Deus fez uma reviravolta. Tinha tanta gente qualificada com sobrenome de político, e Deus fez um rebuliço maior do mundo. E quando eu pensei que não, no final de semana, do sábado para o domingo, eu recebi um telefone. No Serviço Público Federal, viu? Trabalhei 36 anos. Quando Deus quer fazer, você pode viajar para Brasília, amigo, estou com a bolsa pronta. Por quê? Porque eu acredito na promessa. O Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida. Amém? Se você puder ir dizendo amém aí, tá certo? Vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então teve muito relatório. Tem relatório ruim e tem um relatório bom. Quem é que está dando relatório? Eu estou dando relatório bom para a sua vida, viu? Vai acontecer, vai chegar a bênção, você vai conquistar, vai ter lá, vai ter família, vai ter emprego, vai vencer o processo, vai conseguir a sua empresa, você vai conseguir entrar na faculdade, vai ser aprovado no concurso, vai ficar bem, vai ter paz no meio da sua família, vai ter casamento, vai amar, vai ser feliz. Porque relatório ruim, quem quiser dar seu relatório ruim, pode dar. O diabo está ali, vai lá, tem relatório ruim. Mas eu estou aqui como homem de Deus para dar relatório bom. Que é o relatório bom? Está aqui, ó. Tem 1000 e tantas páginas que eu posso ler para você. Olha aí. 1790 páginas de relatório bom para a sua vida. Tá certo? Mas tem relatório ruim. Aí Moisés disse, aí o cara voltaram de mão vazia? Não, porque Deus nunca vai permitir que a gente monte com você. Às vezes ainda não é a bênção, mas são sinais da bênção. Às vezes ainda não é tudo que Deus tem preparado para a sua vida. É a casa, ele saiu carregando a casa debaixo do braço. Aqui, Moisés, a casa que eu achei lá, trouxe aqui. Não é, mas a casa está lá. Para quem? Para você. A casa representa a família lá. Vai que Deus está falando com alguém que está
Olha, alguém aqui, a Tatiana, botou, eu creio. Então, creia mesmo, Tatiana. Eu abençoo sua vida em nome de Jesus. Para quem estava escutando na rádio, eu transmito no Instagram, programa Dias Melhores, e no TikTok, programa Dias Melhores. Tá certo? Aí, às vezes, eu paro e olho aqui para o painelzinho, tem o nome das pessoas, e o abençoado botou a mãozinha assim e disse, eu creio. E eu creio igual a vocês. Se dois concordar na terra, será ligado no céu. Amém? Então quem crê aí, vai crendo também, que eu estou crendo com você aqui, em nome de Jesus, tá certo? 2 relatórios. 2 visões diferentes. E todas as 2 eram verdade. O fruto era verdade? Era, porque aqui a uva. Tem romã, tem uva, tem maçã, tem passa, né? Essas frutas do Oriente, né? E tem leite e tem mel. Era a verdade. E tinha esse povo? Tinha. Mas Deus em nenhum momento disse que não ia ter luta. Deus disse que tinha uma promessa, tinha bênção para a sua vida, que Ele preparou e que você ia tomar posse. Onde é que está escrito no contrato que não vai ter luta? Não, Deus não escreveu isso em canto nenhum. Na Bíblia todinha não tem. Não tem uma passagem na Bíblia que não tenha luta. Todo momento. O Filho de Deus veio à terra e passou luta. Olha, passou luta. Até quando estava o povo dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana e glórias e Hosana, e palmas, e palmas que eu estou dizendo, aquela folhinha, e paninhos no chão para passar por cima. E naquele momento também era uma grande luta. Para aquele povo era festa. Para Jesus ele sabia, estava bem pertinho dele se entregar para que você pudesse ter livre acesso a Deus e às bênçãos de Deus. A vitória, a vida, né? A vida, vida em abundância, né? Cristo nos dá vida não é qualquer vida. Mas diz que não vai ter luta. Não, estou acabando de dizer, o próprio Jesus que veio promover isso na sua vida, ele também passou luta, tá certo? Jesus passou luta. Então a gente vai para ele, diz, na vida tereis aflição, mas, queridinho, queridinha, tenha bom ânimo, tenha fé, persista, lute até o final. Vale a pena lutar até o final. Se apegue à esperança, se apegue à promessa, né? Então tinha 2 relatórios. Um disse, olha aqui, rapaz, é bom demais. Lá tem casa, tem criança correndo, tem jardim, tem horta. Tem horta. Para quem vive no deserto comendo areia, tem horta, tem fruta. A gente estira a mão, a gente trouxe um cacho, foi 2 homens para carregar. Olha, coisa boa. O mel é bem docinho, as abelhas nem mordem. Tem leite, se tem leite, lógico, tem animal que dá leite. Então, você vai vendo as coisas que Deus tem preparado. Quanta coisa vai ter lá, vai ter sorriso, vai ter segurança. Ter casas, né? Ter casas, simboliza segurança, estabilidade, né? 2 relatórios. E, às vezes, uma palavra negativa não muda. O fato de você ouvir palavras e relatórios negativos, olha bem para mim, não muda o destino que Deus preparou para você. Palavras negativas não muda o destino que Deus preparou. Palavra negativa, o único sentido dela é você estar olhando ali, como eu estou olhando daqui de dentro do estúdio, tem uma visão que dá para ver umas folhas de coqueiro lá na frente. Você está vendo a bênção e está aqui a luta, e você, rapaz, não sei se vale a pena. Olha, quem é que quer atravessar o deserto todo para trás para voltar para ser escravo? Melhor mais um pouquinho para frente. Se eu já estou vendo a bênção, é isso que eu estou profetizando como homem de Deus, como sacerdote. A tua bênção está bem perto, está perto, perto, muito perto. Está preparado por Deus para quem? Para você. Está preparado por Deus para você, tá certo? Então, relatório ruim não muda destino. Destino de Deus, né? Seja novo, seja velho, seja pobre, seja rico, seja casado, solteiro. Sempre haverá um relatório contra. Mas sempre haverá um destino que quem garante é Deus. Quem anda com Deus, anda garantido da bênção, da presença de Deus. No relógio, eu acho que falta 1 minuto.
conheço pessoas que são assim. Aí o texto diz assim, acho que falta 2, 3 minutos para terminar. O texto diz, e aos olhos, quando eu olho para aquele povo, ele é tão forte, tão poderoso, que eu me sinto um gafanhoto. E quando eles olham para a gente, eles me veem como gafanhoto. E esse negócio de gafanhoto tem um sentido, como eu falei, nada na Bíblia está por acaso. Quando fala gafanhoto, tem um sentido, porque o gafanhoto não produz, ele não luta, ele só deteriora o que ele consegue estar ali e vive pulando de um lugar para o outro. Ele é instabilidade. Gafanhoto é instabilidade. Gafanhoto não tem casa, não tem propósito, gafanhoto não luta, ele não tem posse, ele não tem apego. E na verdade ele está dizendo gafanhoto, porque gafanhoto não tem propósito, ele não tem apego à promessa. Não, eu estou ali, mas eu vou sair pulando. E tem gente que vive pulando de marido, pulando de casamento, pulando de esposa, pulando de emprego, pulando de amizade, vive saltando e nada tá bom. E é hora de chegar, parar e olhar. Olha o que é que Deus, as coisas que Deus tem preparado para a tua vida. Eu acho que é o primeiro hino que eu aprendi quando eu entrei, que eu conheci, me decidi, né, confessei Cristo como meu Salvador, foi segura na mão de Deus e vai. Aprenda a caminhar com quem sempre esteve do seu lado, para entrar no lugar da promessa que Ele reservou para você, tá certo? Gafanhoto não tem raiz, gafanhoto não tem apego a nada. Um pouquinho, aqui pula lá. Gafanhoto não se apropria, não tem relação, não tem... Vive mudando de fé, de igreja. É hora de parar e olhar. Veja o que Deus tem preparado para a sua vida. Mas tem que lutar. Gafanhoto não luta, mas filho luta, tá certo? E luta em Deus. A lutar com Deus, a peleja, até Deus diz, essa batalha não tereis que pelejar. Essa batalha, na verdade, desses homens aqui, eles também não tiveram que pelejar. Eles tiveram que acreditar. Não, porque havia muitas coisas, mas Deus viu, não, você sozinho, do jeito que você não pôde carregar a bênção, uma bênção você não pôde carregar, você não ia vencer aquele gigante. Deus vence por mim e vence por você. As tuas batalhas, quem vence é Deus. As tuas batalhas, tá certo? E os relatórios, a batalha desse povo poderia ter sido perdida, porque esses exércitos não se levantaram contra eles, não. Porque todo mundo sabia, lá vem o povo de Deus, ninguém queria lutar com o povo de Deus, não, porque sabia. Qual é a diferença? Porque Deus é com ele. Tem uma mulher chamada Raabe, disse aqui da cidade, todo mundo sabe, rapaz, que Deus é contigo. Quem pelejar com o seu povo vai perder. Todo mundo sabe disso. Não, rapaz, a gente anda com ele nem sabe. Pois então a gente que não anda com ele sabe. Que Deus é com vocês e quem luta com vocês perde. Então, a luta não o que pode parar você não é as dificuldades que está do lado de fora, é o que você acredita do lado de dentro. Então não é a luta que está fora que pode te parar, é quem você coloca para dentro ou o que você coloca para dentro. Se você colocar essa palavra da parte de Deus, que eu estou dizendo, dentro da sua vida, você vai chegar num lugar que Deus propositou, do que Deus tem preparado para a sua vida, tá certo? Vale a pena lutar até o final. Foi assim que iniciei o texto e é assim que eu quero terminar. Certamente todos nós passamos por todas essas coisas que falamos nessa tarde. E às vezes estamos cansados, né? Às vezes as dificuldades são grandes, mas Deus nos favoreceu, nos sustentou. E quando Ele nos faz saber, né? Quando João Batista chegar, vos é chegado o reino de Deus. Antes as pessoas